Olá, meus irmãos, que alegria e que privilégio ter você aqui no nosso canal. Ter você aqui conosco nos honra de maneira gigantesca. É muito importante que você se inscreva e que você curta os nossos vídeos. Nós iremos levar a palavra de Deus até a sua casa, até a sua família e pedimos que você compartilhe com outras pessoas. Normalmente, nós nos reunimos às quintas-feiras no nosso templo e lá prestamos o nosso culto a Deus. Mas, devido às questões relacionadas à pandemia, nossas atividades estão suspensas e nós então estamos nos nossos lares. Mas nós não poderíamos deixar de tomar a palavra de Deus, que é tão importante para o nosso crescimento, refletir e meditar nessa palavra que é viva e eficaz. Por isso, eu gostaria de chamar a sua atenção nesse dia para o texto de 2 Reis, capítulo de número 7, do verso 3º ao verso 9. 2 Reis, capítulo 7, do verso 3º ao verso 9. Essa história, meus irmãos, foi lida recentemente aqui na minha casa por um dos presbíteros da nossa igreja. Na verdade, ele leu toda a perícope que envolve este bloco aqui de texto. E eu me lembrei que há um tempo atrás eu havia pregado sobre este texto e também gastado um tempo refletindo sobre ele. Então eu tomei novamente esse meu esboço e comecei a refletir e meditar e decidi compartilhar essa palavra com vocês nesta oportunidade. O texto que nós lemos, sem dúvida alguma, ele encontra-se dentro de uma seção cujos relatos dos atos graciosos de Deus podem ser vistos no cuidado para com o seu povo e no cuidado para com as pessoas que decidem andar e trilhar o caminho de obediência ao Senhor. Esse episódio, meus irmãos, acontece especificamente com a cidade de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. Nós sabemos que após a divisão do reino, após a morte de Salomão e também de Roboão, o reino de Israel é dividido em dois polos, tendo norte e sul como reinos distintos. O reino do norte se afasta completamente de Jerusalém, não apenas na forma de culto, mas também do próprio Deus, o Deus do seu povo. Eles levantam altares lá no norte, eles passam a adorar segundo a sua própria convicção e se afastam substancialmente do nosso Deus. A consequência disso é que, deixando o Senhor de lado, o Senhor também entrega ao reino do norte a sua própria sorte. O Senhor entrega a Samaria a sua própria sorte e eles passam a viver coisas terríveis e horrendas que eles jamais desejariam vivenciar. Por exemplo, o relato de hoje nos conta a história de quando a Assíria cercou a cidade de Samaria. Esse relato nos diz que a cidade ficou completamente sitiada. Não havia comida, não havia água, não havia qualquer tipo de mantimento, a ponto das pessoas comprarem uma cabeça de jumento por preço exorbitante e chegando ao ponto mais alto do desespero, quando mulheres decidem cozer o seu próprio filho para se alimentarem. Diante dessa situação de calamidade, diante dessa situação terrível que eles estavam vivenciando, eles veem o rei caminhando sobre o muro da cidade e eles pedem socorro, pedem ajuda, pedem que ele de alguma forma que ele arrume uma solução para que eles possam sair dessa situação. E esse rei, meus irmãos, ele diz para aquelas mulheres que o interpelam que ele nada poderia fazer por elas. Diante da situação que a sua cidade estava vivenciando, de fome, de calamidade, de problema e de desespero, o rei, ele diz mais ou menos algo do tipo: o controle saiu das minhas mãos e não há nada que eu possa fazer para resolver o problema de vocês. A crise havia se acentuado de maneira muito grande naquela cidade. As pessoas não tinham com que sobreviver, estavam reclusas dentro do muro da cidade e havia grande desespero. Havia grande desespero. Diante desses desesperos, meus irmãos, o que fazer? Diante dessas situações, qual atitude tomar? Quando os governantes, quando aqueles que têm o poder em suas mãos não sabem o que fazer, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Meus irmãos, o texto vai nos dizer que 4 homens
4 homens leprosos. Eles são mencionados neste texto como sendo as primeiras pessoas a descobrirem o cuidado e a provisão de Deus, conforme havia sido profetizada pelo profeta Eliseu. Diante da crise que se instalou na cidade de Samaria, Deus quer manifestar o seu cuidado. Se o rei não consegue resolver absolutamente nada, e se o controle saiu das suas mãos, o Senhor chama o seu profeta para dizer que ele enviaria a provisão em tempo oportuno, que ele mudaria aquela situação, que ele reverteria aquele quadro. Algumas pessoas duvidaram. Um capitão do rei, por exemplo, duvidou das palavras de Eliseu quando ele disse que haveria provisão em Samaria. E ele então vai, no dia em que tudo acontece e a bênção de Deus chega, esse homem não vai poder experimentar e ele vai ser morto, como nos diz o relato bíblico. Mas o fato importante neste texto é a provisão, o cuidado e a providência de Deus ante os momentos de crise. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que Deus ele usou coisas que as pessoas não estavam muito habituadas, ou Deus proveu o seu milagre e utilizou coisas que as pessoas não julgavam tão importantes para que a notícia chegasse até o povo. Se nós olharmos para o verso 3 a 4 do capítulo 7, nós vamos ver que 4 homens se levantam. Homens que viviam fora da cidade, homens que viviam à margem da sociedade, homens que haviam sido banidos da convivência social e não podiam adentrar os muros da cidade e que estavam também em tremendo aperto. Se dentro da cidade não havia comida, muito menos fora da cidade. E Deus então utiliza esses homens para que eles tomem conhecimento daquilo que ele havia feito, para que eles pudessem notificar ao seu povo sobre aquilo que ele estava realizando. Meus irmãos, em meio aos desastres que assolavam o povo, a esperança, sem dúvida alguma, ela estava direcionada, ou ela é direcionada àqueles que têm o poder de decidir. E foi isso que aconteceu no relato que nós lemos hoje. As pessoas, diante do desespero, elas procuraram aquele que deveria legislar sobre elas, prover sustento, prover meios, apresentar alguma solução. E esse rei simplesmente diz: eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não posso fazer absolutamente nada. Ele não tem condição de resolver qualquer tipo de problema. E diante disso, o Senhor então, ele toma a iniciativa de prover para o seu povo, ele toma a iniciativa de operar o milagre e de dar resposta a esse povo que, não obstante ter se afastado consideravelmente dele, o Senhor ainda usou de misericórdia. O Senhor usou de misericórdia. Então, esses homens, esses 4 leprosos, diante da situação vivenciada, eles se levantam e eles decidem ir numa direção que ninguém jamais iria. Eles decidem ir rumo ao arraial dos sírios. Eles decidem ir rumo ao arraial do inimigo. E o que eles dizem é algo muito curioso. Eles dizem o seguinte: não há comida na cidade, nem fora da cidade. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos lá no arraial do inimigo, possivelmente nós vamos morrer também, mas lá ainda há esperança, porque se sabe que eles têm comida. Aqui não tem qualquer tipo de esperança para nós. E esses homens então tomam o seu caminho e eles vão caminhando, e eles vão marchando em direção ao acampamento do inimigo. Mas aí que entra algo muito interessante nessa história. O Senhor Deus faz com que os inimigos ouçam lá no seu arraial o som como de um exército numeroso caminhando na sua direção. Eles ouvem o som de como que de muita gente caminhando contra eles, e eles pensam: o rei de Israel alugou inimigos contra nós, fez aliança com alguns reis e vem para nos destruir. E eles então batem em retirada do seu acampamento. O som que eles ouvem lá são o som de um grande exército, mas na verdade são 4 leprosos caminhando na direção deles. É Deus
provendo, é Deus cuidando, é Deus fortalecendo e é Deus enviando a resposta do qual ele havia prometido por intermédio da boca do profeta ou por intermédio do profeta Eliseu. Deus tem compromisso com a sua palavra, meus irmãos, e diante do aperto que aquele povo vivia e diante da palavra do profeta, o Senhor irá entrar com providência. Os inimigos então batem em retirada. Ante o som que eles estão ouvindo, eles vão embora e eles saem correndo. E os leprosos, quando chegam naquele arraial, eles encontram um arraial completamente abandonado. Detalhe, eles não haviam carregado absolutamente nada. Comida, riqueza, muito tecido, tudo aquilo que a cidade mais precisava podia ser encontrado naquele arraial. Os inimigos vão correndo embora e na pressa deixam tudo para trás. E pasmem, os leprosos, aqueles para quem ninguém dava absolutamente nada, que viviam fora e à margem da cidade, são os primeiros a tomarem conhecimento daquilo que Deus estava, sem dúvida alguma, fazendo em compromisso à sua palavra. Aqueles homens então leprosos chegam a um consenso. Eles dizem: não fazemos bem ficar com essa riqueza, com esses despojos apenas para nós. Hoje é dia de boas novas, ou seja, a boa notícia é algo extremamente significante e nós não podemos retê-la somente para nós. Há muita riqueza, há muita abundância, há muito mantimento aqui e nós precisamos compartilhar com aquelas pessoas que estão morrendo de fome lá na cidade. Vieram, pois, então, e bradaram as portas da cidade. Disseram: os inimigos foram embora e a cidade e o arraial está completamente inabitado. Sobrou riqueza, sobrou mantimento e sobrou comida. A boa nova que chega é que a fome seria saciada, a sede seria saciada, a vida substituiria a morte que rondava tão de perto aquele povo. Perceba comigo, meus irmãos, aquele povo vivia um momento extremo na sua história, cercados, com fome, com sede, sem nenhuma esperança ou sem nenhuma perspectiva de mudança. Mas Deus proveu para aquele povo. Deus enviou o seu socorro em tempo oportuno. Ao ouvirem a notícia dos leprosos, eles dizem: não, eles não foram embora, os nossos inimigos não foram embora, eles não fariam isso. Eles estão escondidos e quando nós sairmos de dentro da cidade, eles irão nos atacar. E eles então decidem ir, mandar poucas pessoas ou poucos homens até o arraial para conferirem a notícia, não dando muito crédito à palavra dos leprosos. E eles então vão, perseguem todo o rastro deixado pelos inimigos durante a sua fuga, porque na tentativa de fugir do exército que eles imaginavam estar vindo contra eles, eles foram deixando tudo para trás. E eles perceberam que até o Jordão eles haviam fugido e largado muitas coisas. E a notícia se divulga em Samaria, e aonde havia morte agora é celebrada a esperança e a expectativa de vida. Não porque o povo merecia, não porque o povo era bom, mas porque Deus havia prometido e decidiu usar de misericórdia para com eles. A pergunta, meus irmãos, que eu gostaria de fazer nessa oportunidade é: o que esse texto tem a ver conosco? O que a calamidade que assolou Samaria, o que os problemas que assolaram aquela cidade tem a ver conosco hoje, aqui e agora, e quais lições nós podemos extrair disso? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que, embora a nossa situação ela esteja longe de ser o caos do qual nós mencionamos aqui, não estou aqui menosprezando tudo aquilo que temos vivenciado e o prejuízo de perdas de vidas e daquilo que a sociedade tem vivenciado, mas a nossa situação ainda é bastante é mais confortável. Nós não estamos confinados sem comida e sem alimento, mas ainda assim vivemos dias difíceis. Nós vivemos crises à semelhança daquele povo em todas as áreas, dificuldades em todos os sentidos, há uma total instabilidade. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Não há um exército humano acampado à nossa porta.
mas nós estamos confinados dentro dos nossos próprios lares, porque estamos diante de algo que é de algo que é contagioso, que pode colocar a nossa vida em risco. Meus irmãos, uma outra semelhança é que como este povo aqui de Samaria, nós possuímos lideranças que nos representam e legislam sobre nós, mas que a semelhança do rei de Israel, nenhum deles pode bater no peito e dizer que possui a solução para o nosso problema. Nenhum governante, nenhum poder político, embora estejamos subjugados a ele, tem poder de bater no peito e dizer que possui a solução, porque o que estamos vivenciando agora fugiu do nosso controle, assim como a situação que a cidade de Samaria também vivia. Tal como aquele povo, meus irmãos, nós fazemos parte de uma população onde a maioria abandonou o Senhor. Nós fazemos parte de uma geração onde a maioria legaram o Senhor ao segundo plano, colocaram o Senhor no segundo plano. Muita gente olha e diz: aonde está Deus numa hora como essa? Eu te digo uma coisa: Deus não é o criador do mal, Ele não é de forma alguma, mas o Senhor permite muitas vezes que nós passemos por situações como essas, para que nós aprendamos e tenhamos total consciência de que nós muitas vezes abandonamos ao Senhor e decidimos viver pelos nossos próprios meios e tentar viver pelas nossas próprias convicções e pela nossa própria sorte. Certamente é estultice e é tolice. Meus irmãos, caminhos que vão para longe de Deus, caminhos que se distanciam do Senhor, tal como Samaria se distanciou de Deus, certamente nos conduzirá à ruína. A pergunta que se faz é: Deus pode dar o livramento? É claro que Deus pode dar o livramento. Aliás, Ele tem feito isso da sua maneira e da sua forma, porque senão todos nós seríamos consumidos, todos nós seríamos subjugados, todos nós seríamos mortos, por isso que tem atingido o nosso planeta. Mas o maior livramento que o Senhor nos dá não é apenas de uma doença, não é apenas de um vírus. O maior livramento que o Senhor pode nos dar é o livramento do pecado, do castigo e do juízo eterno, e isso Ele já fez por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, todos nós que fomos chamados por Ele éramos leprosos, pecadores, sem Deus no mundo e sem nenhuma expectativa. À semelhança desses 4 homens do texto, não havia esperança para nós, mas nós fomos purificados pelo sangue da cruz, e por isso, diante de tamanho benefício, o qual encontramos na cruz do Calvário, nós não podemos guardar essa notícia para nós. Se o mundo está em crise, como estavam as pessoas de Samaria, a melhor notícia que nós podemos dar a este mundo é que Cristo Jesus morreu na cruz, para que nós fôssemos salvos da ira, do castigo e do inferno. Nós precisamos alertar as pessoas com essas boas novas de que mais terrível do que uma doença é perdermos e estarmos distanciados do nosso Criador. Diante dessa boa notícia, nós não podemos nos calar. O mundo precisa ouvir do livramento que nós recebemos, o livramento que recebemos da parte de Deus, o livramento que recebemos da parte do Senhor. Por isso, meus irmãos, à semelhança dessa cidade, nós vivemos dias difíceis, é verdade, mas à semelhança dessa cidade, o Senhor também reservou para nós as boas novas do Evangelho, para que nós depositemos a nossa confiança nele, para que a nossa esperança nesse momento de crise não esteja somente em governantes, no governo, nos ministérios, mas estejam em Cristo Jesus. É Ele quem pode prover, é Ele quem pode dar vida, é Ele quem pode substituir a morte pela vida e a vida com abundância. Por isso, nessa noite, eu gostaria de convidar você para refletir e meditar sobre isso. Confie no Senhor, confie na sua palavra, confie naquilo que Ele tem feito por nós, e certamente nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As crises vêm, os problemas aparecem,
mas nós continuamos firmes, porque sabemos que da parte do nosso Deus há livramento e há provisão. Que Deus te abençoe, que Ele fale mais ao seu coração, que você seja edificado por essa palavra. Receba o nosso abraço e muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Deus te abençoe, fique com Deus.